Olá, pessoal! Hoje, a gente vai mergulhar numa história de luta e resistência que marcou o Brasil, a Greve dos Queixadas. Imagine só, São Paulo, anos 60, uma fábrica de cimento em Perus. Era uma época de grandes mudanças e tensões sociais. Os trabalhadores, bravos operários, decidem cruzar os braços por melhores condições de trabalho e vida. Eles estavam cansados de jornadas exaustivas e salários miseráveis. Era o início de uma das maiores greves que o país já viu. A mobilização foi impressionante e rapidamente ganhou apoio popular. A Greve dos Queixadas durou longos 72 dias, um marco na história das lutas trabalhistas no Brasil. Durante esse período, os trabalhadores mostraram uma resiliência incrível. Os operários da fábrica de cimento de Perus enfrentaram fome, frio, medo e repressão, mas não arredaram o pé. Eles se mantiveram firmes, unidos por um objetivo comum. Eles lutavam por algo maior: dignidade, respeito e justiça social. A solidariedade entre eles era palpável e inspiradora. Essa greve não foi apenas sobre salários maiores ou menos horas de trabalho. Foi uma luta por direitos humanos básicos. Era sobre a luta por direitos básicos, por uma vida menos dura, por um futuro mais justo. Os queixadas queriam garantir um amanhã melhor para suas famílias. Era a voz dos trabalhadores ecoando pelos morros de Perus, desafiando o silêncio imposto pela ditadura militar. Eles se tornaram um símbolo de resistência. Preparem-se para conhecer a saga daqueles que ousaram desafiar o sistema e lutar por um amanhã melhor. A história dos queixadas é uma verdadeira inspiração. A história dos queixadas é uma lição de coragem, união e perseverança, que ecoa até os dias de hoje. É um testemunho do poder da solidariedade e da luta coletiva. Deixe seu like e se inscreva. E se gostou, compartilhe com seus amigos. Obrigado, galera! Os anos 60 em São Paulo foram uma panela de pressão prestes a explodir. A cidade, que já era um importante centro econômico, viu-se no epicentro de transformações sociais e políticas intensas. A cidade fervilhava com o êxodo rural, a industrialização acelerada e a chegada de milhares de imigrantes em busca de melhores oportunidades. O crescimento urbano desenfreado transformava a paisagem, com novos prédios e fábricas surgindo a cada esquina. No meio desse turbilhão, a classe trabalhadora lutava para sobreviver à exploração aos baixos salários e à falta de direitos. Trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas e condições insalubres. A falta de direitos era uma constante, e a luta por melhores condições de trabalho se tornava cada vez mais urgente. A ditadura militar, instaurada em 1964, aumentava ainda mais o clima de tensão. Censura, perseguição política e repressão se tornavam rotina, sufocando qualquer voz dissidente. A repressão era brutal, e muitos que ousavam se opor ao regime enfrentavam consequências severas. Sindicatos e movimentos sociais eram vigiados de perto, e qualquer tentativa de organização era vista como ameaça. A vigilância constante criava um ambiente de medo e desconfiança. A repressão não poupava ninguém, e líderes sindicais eram frequentemente alvo de perseguições. Nesse contexto explosivo, a fábrica de cimento de Perus se tornava um microcosmo da luta de classes que marcava o país. Os operários, submetidos a condições precárias de trabalho, viam seus direitos básicos negados. A exploração era a regra, e o medo, o companheiro constante. Trabalhadores viviam sob a constante ameaça de demissão e repressão. O medo era palpável, mas a indignação crescia a cada dia. A Greve dos Queixadas, em 1968, foi um grito de basta contra essa realidade. Uma explosão de indignação que ecoou por toda a cidade, desafiando a ditadura e inspirando outros trabalhadores a lutarem por seus direitos. Inspirando outros trabalhadores
A chamada resistência se acendia em meio à escuridão. A luta dos queixadas se tornou um símbolo de resistência e coragem. Era essa a chama de resistência, que mostrava que mesmo nos tempos mais sombrios, a luta por justiça e dignidade nunca deveria cessar. Mas por que queixadas? O apelido, inicialmente pejorativo, era uma referência à força bruta dos trabalhadores da fábrica de cimento, associada ao animal conhecido pela potência de sua mordida. O que muitos não sabiam é que essa força não era apenas física. Afinal, lidar com o cimento não era para qualquer um. Era um trabalho árduo, que exigia não só músculos, mas também resistência mental. No entanto, o que era para ser um insulto se tornou um símbolo de orgulho e resistência. Os trabalhadores começaram a se ver como queixadas, fortes e resilientes. Os operários se apropriaram do nome, transformando-o em um emblema de sua luta. Eles mostraram que a verdadeira força vinha da união e da solidariedade. A força bruta, antes explorada, se convertia em força coletiva, em união para reivindicar direitos. Era uma nova era para a classe trabalhadora. Os queixadas representavam a garra, a determinação e a coragem da classe trabalhadora brasileira. Eles eram um exemplo vivo de resistência. Eram homens e mulheres que não se curvavam diante da opressão, mas a enfrentavam com a cabeça erguida e o punho cerrado. Eles sabiam que a luta era difícil, mas também sabiam que a união fazia a força. A força dos queixadas não estava apenas nos músculos, mas na união, na solidariedade e na crença em um futuro mais justo. Eles compartilhavam não só o trabalho, mas também os sonhos e as esperanças de um amanhã melhor. Mesmo diante das maiores adversidades, a luta por dignidade é uma batalha que vale a pena ser travada. Os queixadas nos ensinam que a verdadeira força está na união e na coragem de lutar por um mundo mais justo e igualitário. Deixe seu like e se inscreva.